Pessoal, gostaria de lembrá-los que com o fim das nossas webaulas, o vídeo da noite volta para as 8 horas. Estava sendo 7h30, agora ele volta para as 8, mas você não tem que ficar guardando o horário de vídeo. É só você clicar no sininho, ativar as notificações, que você vai ser notificado sempre que um novo vídeo sair. Também me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @profileoficial, para você ficar sempre atento às novidades do canal, e elas vão acontecer agora no mês de julho e você vai adorar essas novidades. E ontem nós tivemos um dia bem agitado. Foi o cachorro do Guedes que mordeu a mão do ministro, mão direita do ministro ainda. Depois teve o Trump falando que iria proteger a estátua do Cristo Redentor dos comunistas que poderiam querer derrubá-la. Bolsonaro e a Covid-19, um dia muito, mas muito agitado. E é claro que todas essas notícias acabaram quase que eclipsando a reportagem da Folha de São Paulo que saiu no final de semana. A reportagem da Folha mostrou que o Bolsonaro ele já tinha um possível esquema de corrupção no seu gabinete nos anos que ele foi deputado. E como era esse esquema de corrupção? O Bolsonaro tinha um funcionário que ganhava R$800. Ele demitia esse funcionário e no mesmo dia o recontratava, pagando 3 mil. E passados alguns dias, alguns meses, algumas semanas, ele demitia novamente esse funcionário e voltava para o salário original de R$800. E ele fez isso ao longo de 30 anos, mais de 300 vezes. E por que isso acontecia? Porque até um certo período, antes da lei ser mudada, quem ficava administrando os horários dos funcionários, dos assessores, eram justamente os parlamentares. Então você não registrava os horários de saída, os horários de entrada, fazia um banco de horas, podemos dizer assim, um banco de horas extras, e quando você executava a rescisão, aquele assessor pegava todos os penduricalhos com a rescisão. Uma parte desse valor ficava com o assessor e outra era repassada ao parlamentar. Isso várias pessoas faziam, tanto que em 2003 a regra foi mudada. Mas não basta, esse não é o único problema. A situação é que também envolveu a filha do Fabrício Queiroz, que era funcionária fantasma, falava que trabalhava como assessora do Jair Bolsonaro, como deputado, mas ela dava aulas de personal trainer no Rio de Janeiro. Mas a questão é que esses problemas de gabinete envolvendo assessores, eles foram passados do Bolsonaro para os seus filhos. Tanto que nós temos assessores, 30 famílias mais ou menos, de assessores, que rodaram entre os gabinetes do Flávio e também do Jair, da família Bolsonaro. Então é muito possível que o Flávio Bolsonaro ele tenha aprendido a fazer isso com o próprio pai, tanto que eles compartilhavam assessores. O Queiroz era amigo do Bolsonaro, foi assessor do Flávio, e a filha do Fabrício Queiroz era assessora do Bolsonaro. Então, o Leandro Colom, na coluna dele na Folha de São Paulo, do dia 5, mas era do dia 5, já às 11 horas da noite, então é praticamente do dia 6. Ele fala o seguinte: vai e vem gabinete de Bolsonaro indica uma sujeira muito maior. E qual é o tamanho dessa sujeira do gabinete do Bolsonaro que ele possivelmente está querendo esconder? Guinada de tom do presidente após prisão de Queiroz não deve ser apenas por causa de Flávio. O que o Colom quer dizer na coluna dele é que é muito provável que a rachadinha do gabinete do Flávio Bolsonaro tenha beneficiado o próprio Jair. Haja vista aquele cheque muito mal explicado de R$24 mil para Michele Bolsonaro, que o Bolsonaro falou que depois era R$40, que era R$40 não, perdão, que era R$40 mil, e aí ficou nessa por essa, não explicou nada, uma grande névoa paira sobre esse assunto, mas Bolsonaro já não menciona mais. O Colom ele fala que essa sujeira pode ser muito maior, essa história do gabinete pode ser muito maior e pode envolver o Bolsonaro. E aí nós acabamos falando também, e já muitas pessoas também estão dizendo isso, que essa história da rachadinha ela é simplesmente o fio condutor, aquele cabelo que você vai puxar assim e vai vir aquele outro monte de cabelo de dentro do ralo. E aí, ligação com milícias, ligação com Adriano da Nóbrega, porque nós temos aqui também uma outra informação, e essa já é uma informação do dia de hoje, uma informação do Estadão. Uma veterinária do Rio de Janeiro pode ajudar os investigadores a descobrir o patrimônio oculto do miliciano Adriano da Nóbrega.
Acusada de ser funcionária fantasma em uma agência do Tocantins, Juliana Magalhães da Rocha alugou por 50 mil em seu nome uma casa na costa do Sauípe, onde o miliciano passou a virada do ano. Embora não seja foragida, Juliana nunca foi encontrada por investigadores, nem na apuração sobre o capitão Adriano, nem para ser notificada no processo em que é acusada de ser funcionária fantasma no Tocantins. Ainda tem esse caso do Adriano, que nós sabemos administrava 2 contas bancárias de dinheiro vindo das rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Então fica a pergunta, qual é o tamanho da sujeira que Bolsonaro está escondendo? E eu acredito naquilo que o Leandro Colombo está dizendo. Eu penso igual a ele. Essa situação ela é muito mais suja do que ela está aparecendo para nós nesse momento. Se você gostou, ative as notificações, se inscreva aqui no canal também. Eu vou fazer hoje à noite o vídeo falando sobre a participação do Fernando Haddad no Roda Viva. E depois, talvez amanhã ou na quinta-feira, falarei sobre a live do Ciro Gomes com o Eduardo Suplicy, que foi uma live que, se você não viu, você precisa ver, falando sobre renda básica, tá bom? Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva, ative as notificações e Twitter, @ProfLeoOficial.